Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Micaela Matos Dias e hoje nós vamos falar sobre um assunto que deveria ser pauta em todas as famílias, principalmente famílias cristãs. E como o próprio título já pressupõe, hoje nós vamos falar sobre o culto doméstico. Antes, eu queria pedir algo a vocês. Aqui embaixo eu coloco algumas descrições relacionadas às minhas redes sociais, então se você gosta do meu conteúdo, se você quer me acompanhar o meu dia a dia, você pode estar seguindo esses links aqui. Eu tenho um clube que se chama Clube Entre Clássicos, com uma querida Rebeca Souza, tem as minhas redes sociais, no TikTok, no Instagram, e também tem o meu podcast Epígona Literária, onde eu compartilho alguns dos meus ensinamentos relacionados aos livros que eu leio aí no decorrer da minha vida. Bom, continuando, vamos falar hoje sobre o culto doméstico. Você, na sua casa, tinha prática de ter o culto doméstico? O que é um culto doméstico, Micaela? Nada mais é do que um tempo onde a família, ela retira diariamente, não tem dias específicos, são todos os dias, no decorrer de suas vidas, elas tiram um tempo para estar cultuando ao Senhor. Mas talvez você vai me perguntar assim, mas Mica, a gente não deve cultuar o Senhor com a nossa vida? Quando nós lavamos a louça, quando vamos para a escola, quando estamos estudando? Sim, a nossa vida deve ser uma vida de devoção, em cultuar ao Senhor com tudo aquilo que nós somos, com tudo aquilo que nós temos. Mas precisamos tirar um tempo diário para estarmos cultuando ao Senhor. Cultuando em comunidade, ou seja, aos domingos ou ali nas quartas-feiras, juntando alguns outros irmãos para estar tendo ali um momento de comunhão, de culto também, às vezes em célula, alguma outra modalidade aí que você prefira, mas o culto familiar não pode ser negligenciado como tem sido. Eu preciso ser sincera para vocês, eu não tive esse acompanhamento na minha casa, eu não fui uma pessoa que vinha aí de frutos de cultos domésticos, mesmo entendendo a sua importância. Minha família não tinha essa prática, mas hoje, através da palavra do Senhor e com o conhecimento que eu venho buscando dentro da minha jornada da maternidade, eu quero sim cumprir a função aí de ser uma mãe maternal e trazer as boas condutas que foram sendo deixadas ao longo da história. E uma dessas condutas e uma dessas práticas é a prática do culto doméstico diário, que é um culto que a gente faz em casa diariamente. Mas talvez você, assim como eu, tenha umas dúvidas relacionadas ao culto doméstico, como fazer esse culto doméstico, como implantar essa prática sadia na vida da minha família, na vida familiar, quem dirige esse culto, quanto tempo que ele demanda, e é exatamente isso que nós vamos falar nesse vídeo, entendendo que aqui é a forma como eu achei que mais se adequava à minha realidade. Não significa que você não pode também fazer algumas modificações, claro, né, sem mexer naquilo que é essencial, como os elementos, enfim. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E eu quero trazer aqui alguns pontos. O primeiro ponto é a questão do culto familiar ser feito quando todos os membros da casa estiverem em casa. Como assim, Micaela? Todos os membros da casa. É importante, é ideal, não é obrigatório, tá? Porque ninguém é obrigado a participar do culto. Mas, se, por exemplo, o seu marido estiver em casa só à noite, espere o seu marido chegar em casa. Se de manhã para vocês fique um horário melhor, vocês estão descansados, acabaram de acordar, talvez o ideal seria se fosse nesse horário, então faça o culto pela manhã. O ideal é o quê? É que todos os membros da casa estejam presentes no culto. Tem que ter a figura do pai, a figura da mãe, os filhos. Se por acaso você tem alguém que contribui aí te ajudando a limpar, a faxinar a sua casa, chame essa pessoa para participar do culto, caso seja em um horário que ela esteja ali. Isso é muito bom, isso é muito gratificante. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é: faça o possível para que esse culto aconteça quando todos os membros estiverem em casa. Uma dúvida muito recorrente que algumas mães me perguntam lá na caixinha de perguntas do Instagram é quanto tempo que demanda esse culto doméstico. Olha, eu não gosto de estipular, de cravar, colocar uma estaca em um tempo determinado, porque eu creio que isso varia. Por exemplo,
Se para você fazer o culto doméstico durante as refeições, ou no café da manhã, ou no jantar, ou na hora do almoço, por exemplo, for o momento mais adequado, que for melhor para a dinâmica familiar aí na sua casa, talvez 20 minutos, 10 minutos seja o momento ideal. Se você tiver um tempo maior, né, a família já tá toda em casa, já fez todos os afazeres durante o dia, combinou de fazer nesse horário todos os dias, vamos colocar à noite, antes das crianças dormirem, vocês se reunirem em família para estar prestando culto ao Senhor, fazendo esse culto. Aí você pode demandar aí de 25 a 30 minutos. Mas o ideal é que seja no mínimo de 10 minutos e no máximo 30 minutos. Se você quiser ficar aí um pouco mais do que 30 minutos, fique à vontade. Você é livre para isso. Eu estou trazendo aqui as melhores opções porque eu sei que, primeiro, que é difícil reunir todos os membros em um mesmo horário. E segundo, que manter ali, principalmente para mães que têm crianças pequenas, as crianças ficarem sentadas. E esse ponto é muito importante, então se atente. A hora do culto é hora do culto. Na igreja, a criança, ela não é instruída, ou pelo menos deveria ser instruída, a ir ao banheiro, a beber água, a conversar, a fazer as demais coisas antes do culto começar. A mesma coisa você deve aplicar também dentro da sua casa. O momento do culto é o momento em que vão estar todos sentados, prestando atenção para aprender e cultuar ao Senhor. Não é momento de mexer em celular, não é momento de conversa paralela, não é momento de fazer configurações ou acertos de contas, de falar. Não, ali é o momento do culto e isso precisa ser levado a sério e colocado em prática mesmo. Banheiro, celular, demais coisas antes ou após o culto. Durante o culto ali, tenta manter a sua família sempre reunida e em um horário, como eu falei, que vai mais se adequar a vocês. Por isso que eu falei para não estender tanto o horário, porque eu sei que isso acaba demandando muito da família, é mais difícil mesmo. Esse outro ponto, eu sei que ele é um pouquinho delicado, porque talvez eu tô falando com famílias aqui que talvez só a mãe, ou os filhos, ou só os pais são cristãos. Vai ter essa prática, vai querer aplicar essa prática. Mas o ideal em quem vai dirigir esse culto é que seja a figura do pai, né? A figura de autoridade da casa, que é o pai, que é o homem. Mas caso o seu marido, ele não seja convertido, caso ele não tenha essa prática, ele não goste, ou seu marido viaja muito, passa 15 dias fora, enfim, a gente não sabe da realidade de cada um, não deixe de fazer o culto. Então, no caso, se o seu marido não estiver em casa, se ele não quiser, se ele não puder, então você assuma esse lugar. É interessante as crianças participarem? Claro, crianças adoram estar lendo um versículo, estar respondendo alguma pergunta. É sempre interessante quando você estiver lendo um versículo ou um capítulo que seja, não é um livro inteiro da Bíblia, tá, gente? Pegue ali um trechinho e explique um pouquinho ali, uns 5 minutos, o que aquele trecho está querendo dizer, ou o que aquele capítulo ele está expondo de uma maneira resumida, bíblica, fiel, mas não deixe de explicar para as crianças, fazer perguntas para ver se elas realmente entenderam e também chamá-las para participar, pedir para uma estar fazendo a oração, enfim, convidando os demais membros, porque na igreja, por exemplo, temos aqueles que louvam o Senhor, temos aqueles que dirigem a palavra, né, que é o pastor, tem a irmã ou o irmão que ora, que faz a oração inicial, a oração final. Então é interessante também você colocar as outras pessoas, ou a mulher, ou também o seu marido, caso ele não queira assumir o papel, que eu acho que seria o ideal, mas a gente não tem como obrigar ninguém a nada, mas chamar ele pelo menos, amor, faça uma oração ou faça uma leitura da palavra para a pessoa se sentir parte mesmo daquele culto ali. Quais os elementos, o que precisa ser feito dentro de um culto doméstico? A primeira prática, a primeira disciplina espiritual que não pode faltar em um culto é a oração. É um momento que a gente dirige os nossos pensamentos, a nossa voz, nós nos inclinamos para falar com o Pai. Então é um momento de reverência, é um momento que a gente abre o nosso coração para falar com o Senhor, pedir para Ele estar ali, para que o Espírito Santo se manifeste ali no nosso meio. Então a oração, ela não pode ser deixada de lado, precisamos orar.
na hora que começa, na hora que finaliza, talvez antes da leitura da palavra ou depois que lê a palavra, faz uma oração para que Deus abra, amplie a sua mente para você estar trazendo palavras de sabedoria para aqueles que vão ouvir. Então, uma oração não pode ser deixada de lado. Uma oração, ela não pode deixar de se fazer presente em um culto doméstico. Você entoar louvores, hinos e canções ao Senhor também é algo imprescindível dentro de um culto, ou alguns chamam também de louvores ao Senhor. Nós temos os salmos, que são maravilhosos. Nós temos também algumas outras referências aqui no YouTube de pessoas cristãs que cantam hinos e canções bíblicas, porque hoje no nosso meio está muito difícil, até principalmente dentro do meio gospel, eu posso dizer, achar canções que realmente entoam, invocam o nome do Senhor, colocando Ele no lugar que é devido, que é o centro da nossa vida, e não o homem, não a nossa vontade, não o nosso querer, as nossas lutas, porque muitas canções falam de situações específicas, talvez da vida daquela pessoa que escreveu, que compôs aquela canção, mas não está se tratando realmente da pessoa de Cristo. Então, mesmo que leve um título gospel, dá uma olhadinha naquilo que você vai trazer para dentro da sua casa, para aquilo que você quer trazer para dentro de um culto que você vai prestar, não é para qualquer pessoa, é para o Senhor dos Senhores. Então, eu vou colocar também aqui na descrição algumas referências para você estar pegando aqui na internet de pessoas que têm canções e hinos bíblicos, cristocêntricos, para você também compartilhar e cantar juntamente com a sua família. Poderíamos esquecer da leitura bíblica. É imprescindível que o Senhor fale conosco. E qual é a forma como Ele fala conosco? Através da sua palavra. Então tenha cada um dos membros ali, até uma criança que ainda não sabe ler, coloque uma Bíblia no colinho dela para ela já acostumar a folhear, a olhar, a ter contato, a ter familiaridade com a palavra do Senhor, a ter gosto, zelo pela palavra do Senhor. Então, a leitura bíblica também é um outro item indispensável quando você vai cultuar ao Senhor. Afinal, você não tem só que bendizer Ele em louvor, não tem só que abrir a sua boca para falar com Ele, mas principalmente você tem que estar com os ouvidos atentos e sensíveis para ouvir aquilo que Ele tem para dizer a você naquele dia e também aos demais familiares, aos demais que estão ali na mesa. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu procurei não me estender muito, porque o culto doméstico não é algo que é para ser complicado. Pelo contrário, é algo que deveria ser comum para ser feito de maneira eficaz, simples, mas de forma poderosa. Eu tenho certeza que ter essa prática diariamente na sua família vai impactar os seus filhos, vai impactar a vida dos outros membros e vai mudar também aquele dia, a atmosfera da sua casa. Porque se você começar de manhã, por exemplo, vai ser o ideal, você vai ter todo aquele dia para ficar meditando, para ficar ruminando na palavra que foi recebida, nos louvores que foram entoados, e isso vai marcar, isso vai pregar uma estaca no coração da sua família, sem contar que você também vai estar exercendo uma disciplina, uma prática imposta pelo nosso próprio Senhor. E o vídeo de hoje foi esse. Se você tiver gostado, por favor, não deixe de comentar aqui o que você achou. Também não deixe de compartilhar esse vídeo com demais pessoas. Compartilhe com seu marido. Fala, vamos amor, vamos fazer um culto doméstico lá em casa. Anima essas pessoas. E não se esqueça também de ativar o sininho para os demais vídeos que estão por vir, porque também tem muita coisa aí nova vindo por aí, que eu quero muito ajudá-los, assim como eu tenho sido ajudada através da palavra, através dos livros, através dos exemplos e das referências que eu tenho na minha vida. Um grande abraço, Deus abençoe a vida de vocês.